Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Pessoal, nós estamos lendo o livro de Josué, que narra a história do povo hebreu, o povo de Israel, e hoje nós vamos ler o capítulo 10, beleza? Vamos lá, é um pouco longo, mas creio que vai dar para a gente poder estar falando tudo aqui sobre esse capítulo. Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué tomara o Ai e voltaram ao interdito, tratando o Ai ao rei de modo como tratou Jericó e seu rei. Soube também que os habitantes de Gabaon tinham feito as pazes com Israel e habitava no meio deles. É interessante aqui, pessoal, só colocar aqui para que você venha entender. Todos os reinos naquele período se ajuntaram contra Israel, para você ficar atento aí nas informações. Ficou então com muito medo, pois Gabaon era uma cidade importante, uma dentre as cidades reais, maior ainda que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Adonizedeque enviou então esta mensagem a Aão, rei de Hebron, a Farã, rei de Jarumute, e Jafia, rei de Laquis, e Dabi, rei de Egron. Vinde aqui ajudar-me, vamos derrotar Gabaon, que fez pazes com Josué e os israelitas. Tendo se reunido com os 5 reis amorreus, o de Jerusalém, o de Hebron e o de Jarumute, e o de Laquis e o de Egron, subiram com as tropas, acamparam junto a Gabaon e atacaram-na. Então os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, acampando em Gilgai: não abandoneis os teus servos, vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. E Josué subiu de Gilgai com todo o exército e seus valentes guerreiros, e o Eterno disse a Josué: não tenhas medo deles, pois eu entreguei às tuas mãos. Nenhum deles se poderá resistir. Josué marchou com toda a noite desde Gilgai e caiu de improviso sobre eles. O Eterno o desbaratou diante de Israel e lhe afligiu uma grande derrota perto de Gabaã e os perseguiu pelo caminho que sobe de Beeron, batendo até Ezeque e Maceda. Enquanto fugiram dos israelitas e desciam a encosta de Beeron, o Eterno fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles, até Azeca. Foram mais numerosos os que morreram com as chuvas de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Eterno no dia em que o Eterno entregou os amorreus às mãos dos israelitas na presença de Israel e exclamou: Sol, detém sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Alion. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. E os que está escrito no livro do justo: parou, pois, o sol no meio do céu, e não se apressou a descer pelo tempo que quase um dia. Nem antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Eterno ouviu ali a voz de um homem, pois o Eterno lutava por Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgai. Essa passagem aqui eu quero dar uma observação
rapidinho, que é importante. Pessoal, os escritores aqui do livro de Gênesis, da Bíblia hebraica no seu conjunto, eles tinham entendimento. Não só o povo os escritores dessa literatura, mas todos os povos antigos, eles tinham uma mesma ideia. Qual era a ideia? Que a Terra era como se fosse um disco chumbado, né, fixo, e a Lua e o Sol eram luminares, né, que você vê a narrativa de Gênesis, né? A Terra surgiu fixa, parada, no meio das águas, e o Eterno fez os luminares, um para presidir de dia e o outro para presidir à noite. E eles são, a iluminação deles são locais, né? Então, por isso que você vê que a Terra ela é muito grande, e o Sol e a Lua como luminares, elas fazem uma rotação em cima da Terra, né? E ela separa as estações, né, e ilumina o local onde elas estão passando. Por isso que tem vez, dependendo do país aí, tá de dia e o outro país está de noite, porque ela ilumina local. Ela tem uma iluminação local, porque a Terra é muito grande, né? Então todos os povos antigos tinham essa ideia. Isso é importante, por isso que você vê aqui, ó, ele orou para o Sol parar, para guerrear contra os inimigos, e a Lua também parou, né? Então a Terra está parada, o Sol e a Lua estão em rotação em cima de nós, né? Então todos os povos tinham essa ideia. Essa ideia de que a Terra está no espaço, numa viagem espacial aí, é nova, é uma ideia nova, né? E então todas as nações tinham uma ideia e um pensamento, que é esse aqui que está, né, nas escrituras hebraicas, que são livros milenares. Vamos continuar. Os 5 reis, porém, conseguiram fugir e esconderam-se numa gruta em Maceda. Josué, informado de que os 5 reis foram encontrados, escondidos numa gruta em Maceda, ordenou: rolai grandes pedras na entrada da gruta e postai junto a ela homens que o guardem. Quanto a vós, não fiquei parados, persegui os inimigos e atacai pela retaguarda. Não os deixeis voltar suas cidades, pois o Eterno entregou as vossas mãos. Josué e os israelitas derrotaram-nos maciçamente e massacraram até o extermínio. Foram poucos os que sobreviveram e conseguiram refugiar em suas cidades fortificadas. Todo o exército tornou-se em paz ao acampamento de Josué em Maceda, e ninguém mais se atreveu a subir a boca atreveu a abrir a boca contra os israelitas. Então Josué ordenou: abrir então a gruta e dali trazer aqueles 5 reis. Assim fizeram, trazendo-lhe na gruta os 5 reis, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, Laquins e o de Eglon. Quando lhe trouxeram os reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos guerreiros que o acompanharam: aproximai-vos e colocai os pés sobre o pescoço desses reis. Eles se aproximaram e colocaram os pés sobre os pescoços dos reis. Josué disse: então, não tenhas medo, nem vos acovardeis, sedes fortes e corajosos, pois é assim que o Eterno tratará todos os inimigos contra os quais ireis guerrear. Está dando uma palavra de fortalecimento aqui para o povo, né? Não desistir, não ficar com medo. Depois Josué mandou ferir e matar os 5 reis, pendurando os 5 árvores onde ficaram penduradas até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou para que os descessem das árvores. Feito isso, lançaram na gruta onde estiveram escondidos e amontoaram
na entrada da gruta grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou ao fio da espada, voltando ao intérito, o rei e todas as pessoas que nela se encontravam, não deixou um sobrevivente sequer, e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então a Maceda para Libna e abriu o combate contra Libna. O Eterno também o entregou às mãos de Israel, que passou ao fio da espada o rei e todas as pessoas que nela estavam. Não lhe deixou um sobrevivente sequer, e tratou o rei como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Libna para Laquins, cercou e combateu. O Eterno entregou Laquins às mãos de Israel, e no dia seguinte o tomou, passando ao fio da espada todos os que nela se encontravam, de modo como havia tratado Libna. Garã, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquins, mas Josué o derrotou juntamente com seu povo, não lhe deixando um sobrevivente sequer. Josué, com todo Israel, passou então de Laquins para Egrom, cercou e combateu-os. Tomaram naquele mesmo dia e passaram o fio da espada, voltando ao intérito de todas as pessoas que nelas estavam, de modo como havia tratado Laquins. Depois Josué, com todo Israel, subiu de Egrom para Hebron e combateu. Tomaram e passaram ao fio da espada, também como seu rei. Fizeram o mesmo com todas as cidades que lhe pertenciam e a todos os habitantes. Não deixou um sobrevivente sequer. Do mesmo modo como havia feito em Hebron, voltou ao intérito, juntamente com todos os habitantes. A seguir, Josué, com todo Israel, voltou para subir e combateu. Tomou também, como o seu rei e todas as cidades que lhe pertenciam, passaram-nos ao fio da espada. Voltaram ao intérito todos os habitantes. Não deixou um sobrevivente sequer. Do mesmo modo como trataram Hebron e a Libna e seus reis, tratou também Dari e o seu rei. Foi assim que Josué conquistou toda aquela terra, a montanha, o deserto do sul, a planície e as encostas, juntamente com seus reis. Não deixou um sobrevivente sequer, voltado ao intérito todos os ser vivo, conforme ordenou o Eterno. Josué destruiu desde Gades, Barner até Gaza, como também toda a terra de Goz até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e suas terras de uma só vez, porque o Eterno combatia em favor de Israel. E Josué regressou com todo Israel ao acampamento em Gilgai. Beleza, pessoal? Esse foi um áudio um pouco mais longo, mas está aí, capítulo 10, que o Eterno possa estar nos abençoando. Um abraço do irmão Alex.